O colapso do futebol argentino. A Argentina está vivendo o maior colapso da sua história no futebol de clubes. O país que já dominou a Libertadores, que revelou Messi, Maradona e dezenas de craques mundiais, agora vê seus gigantes Boca Juniors e River Plate sendo humilhados por times brasileiros. Desde 2018, nenhum clube argentino conquistou a Libertadores, a maior seca de títulos da história recente. E o pior, isso é só a ponta do iceberg de uma crise que está destruindo o futebol portenho. Galera, o que vocês vão descobrir hoje vai chocar até quem não torce para time argentino. Estamos falando do colapso de uma das maiores potências do futebol mundial. A Argentina, que tem 25 títulos de Libertadores, empatado com o Brasil, está vivendo sua pior fase da história moderna. E não é exagero. Eu vou mostrar dados assustadores que provam que o futebol argentino de clubes está em queda livre há anos. E 2025 foi apenas o ápice de uma decadência que começou muito antes. Preparem-se porque os números que eu vou mostrar são devastadores. Vamos começar pelo que chocou o mundo do futebol. Desde 2018, a Argentina não vence a Libertadores. Pela primeira vez na história recente, são 7 anos sem um título de Libertadores para os clubes argentinos. 0 conquistas. Boca, River, Racing, Estudiantes. Nenhum conseguiu quebrar essa maldição. Para vocês terem dimensão do absurdo, desde 1960, quando a Libertadores começou, a Argentina sempre foi protagonista, com 25 títulos no total. Mas agora, 7 anos de seca marcam oficialmente o fim de uma era. E olha só como foi a carnificina em 2025. O Racing Clube chegou às semifinais, mas foi eliminado pelo Flamengo. O River Plate, gigante histórico, tomou o baile do Palmeiras nas quartas. O Estudiantes foi despedaçado pelo Flamengo nas quartas e o Vélez Sarsfield caiu para o próprio Racing nas quartas. Resultado final: dos times argentinos na competição, nenhum chegou à final. É uma humilhação histórica que estende a seca para 7 anos. Segundo problema devastador: a fuga massiva de talentos. Escutem esse dado assustador. Em 2025, dezenas de jogadores argentinos deixaram o país para jogar no exterior. A base do futebol argentino continua sendo sugada pelos clubes europeus. E não são só os medalhões, são os jovens promessas. Os garotos saem antes mesmo de se consolidarem. Vejam alguns exemplos chocantes. Cláudio Echeverri, vendido pelo River para o Manchester City por 25 milhões de euros. Franco Mastantuono, 17 anos, transferido do River para o Real Madrid por valores recordes. Valentin Carbone, negociado pela Inter de Milão por 30 milhões. O mais revoltante: esses meninos saem da Argentina praticamente de graça porque os clubes precisam vender para sobreviver. O jornalista Martin Lieberman soltou uma frase que resume tudo: estamos virando uma liga de desenvolvimento para a Europa. A Argentina virou uma fazenda de jogadores. Terceiro fator crucial: a inflação que continua afetando os clubes. A inflação argentina está em torno de 40% ao ano em 2025, após picos de mais de 200% nos anos anteriores. Imaginem tentar fazer um orçamento com preços instáveis. Os salários dos jogadores em pesos argentinos ainda sofrem com a desvalorização acumulada. Um jogador que ganhava bem anos atrás agora vê seu poder de compra reduzido. E aqui vem o dado mais chocante: o orçamento total de todos os clubes argentinos juntos é menor que o de gigantes brasileiros. O Flamengo sozinho gasta mais que muitos na primeira divisão argentina. O River Plate, maior clube da Argentina, tem um orçamento em torno de 200 milhões de dólares. O Palmeiras, semelhante, mas com investimentos maiores em estrutura. A diferença em poder financeiro é gritante. Resultado: os clubes argentinos lutam para segurar seus jogadores se competir no mercado internacional. Viraram times de passagem. Quarto problema gravíssimo: sucateamento das estruturas. Enquanto o Brasil investe em centros de treinamento milionários, a Argentina vê seus estádios CTS se deteriorarem. O La Bombonera, templo do Boca, tem goteiras e problemas estruturais sérios. O Monumental do River passou anos sem reformas significativas. Os centros de treinamento, antiguíssimos.
Enquanto clubes brasileiros investem 100, 200 milhões em CTS, os argentinos mal conseguem manter o que já têm. E a tecnologia? Esqueceram. Sem GPS, sem análise de performance avançada, sem equipamentos de ponta. Os clubes estão jogando futebol do século XX no século XXI. O ex-jogador Riquelme desabafou. Nossos clubes vivem no passado enquanto o mundo evolui. É uma realidade brutal. Agora vem a comparação que machuca o orgulho argentino. Na última década, clubes brasileiros ganharam 7 Libertadores. Argentinos, apenas um, em 2018. Em 2025, brasileiros dominando novamente, com Flamengo e Palmeiras chegando longe, enquanto argentinos param antes da final. Argentinos, 0 títulos desde 2018 nas competições continentais. E olha o dado que mais dói. O Brasil empatou com a Argentina em títulos de Libertadores. Agora são 25 para cada. Empatou depois de décadas atrás. No ranking de clubes da Conmebol, Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, River em quinto, Boca em sétimo. O futebol brasileiro investiu em SAF, modernização, estrutura, enquanto a Argentina ficou parada no tempo com modelos ultrapassados. E agora vem o efeito dominó mais perigoso, o impacto na seleção argentina. Com os clubes fracos, os jovens argentinos estão sendo formados na Europa. Perderam a identidade do futebol portenho. Messi, Agüero, Tevez, Riquelme, todos foram formados na Argentina. A atual geração está sendo moldada por metodologias europeias. O técnico Scaloni já demonstrou preocupação. É difícil avaliar jogadores que saem muito cedo do país. E tem um detalhe assustador. Sem competitividade dos clubes, os jogadores argentinos chegam mal preparados para a seleção. Falta ritmo de jogos decisivos. Lionel Messi fez um desabafo público. Dói ver o estado atual dos clubes argentinos. Era outra coisa quando eu era jovem. Até o maior ídolo argentino reconhece o colapso. Galera, estamos assistindo ao fim de uma era. A Argentina, que por décadas foi a meca do futebol mundial, está vivendo seu pior momento histórico no futebol de clubes. É uma lição sobre como crises econômicas e falta de planejamento podem destruir tradições centenárias. Boca e River, que já foram os maiores clubes da América, agora lutam para não virar times de segunda linha mundial. E o mais triste, mesmo com melhoras na economia, a recuperação pode demorar anos. É o fim melancólico de uma superpotência do futebol. Uma queda que começou gradual e agora virou avalanche. Se vocês ficaram tão chocados quanto eu com essa decadência, deixa o like, se inscreve no canal e me diga nos comentários. Vocês acham que o futebol argentino consegue se recuperar dessa crise brutal? Porque honestamente, pessoal, está feio para os hermanos. Valeu!